Fala, rapaziada! Como é que vocês estão, tropa? De boa? Todo mundo suave? Tropa, é o seguinte, bora pra mais uma análise do Brasileirão. O Brasileirão tá de volta, é isso mesmo. O Brasileirão tá de volta, tem muito jogo bom, muita coisa boa pra gente estar analisando pra essa quarta-feira. Beleza, rapaziada? Dia 16/7 e sem enrolação, bora pro vídeo. Fala, rapaziada, bora pra mais uma análise dos jogos que a gente vai ter nessa quarta-feira. Tem muita coisa boa pra gente poder analisar, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, mais conhecido como Betting Tips, beleza? Tem um grupo lá no Telegram totalmente gratuito, tem um QR Code aqui na tela, aqui embaixo. Só você apontar a tela do seu telefone pra esse QR Code que você vai ser direcionado pro meu grupo grátis. Lá você consegue pegar várias entradas, bilhetes prontos, tudo de boa, rapaziada. E curte o vídeo, comenta se você gostar, beleza? Compartilha com aquele seu amigo. Segue a gente lá no Instagram, @BettingTips, tem muito conteúdo legal, muita coisa legal pra vocês, beleza, rapaziada? E bora pra cima. Tropa, às 19 horas, temos aqui... Eu peguei esse jogo aqui da Sul-Americana, entre Bolívia e Palestino. Por quê, rapaziada? Eu vejo uma oportunidade muito boa, todos os jogos do Bolívar dentro de casa, beleza? Se a gente for pegar aqui os últimos confrontos aqui das duas equipes, vamos puxar o race aqui, ó, 2x1, 4x0, 3x0, 2x1, 2x2, over 1,5 em todos, beleza? Jogando fora de casa aqui, o Palestino, 2x2, 0x0, 1x0, 2x1, 3, beleza? De 2 bateram over 1,5. E se a gente for pegar os últimos jogos, 2x2, 2x1, 1x1, 2x0 e 0x0. Os últimos 4 bateram over 1,5 gols, beleza, tropa? Então... é interessante a gente pegar mais de 1,5 gols nessa partida, os números comprovam isso, beleza? Mas o que eu gosto, o que eu quero é o seguinte, vamos puxar aqui a média de escanteios. Tropa, todo mundo sabe que lá na Bolívia é uma altitude absurda. Toda vez que o Bolívia joga lá, tem seu mérito, tem uma... fica melhor pra eles, porque eles estão acostumados a jogar na altitude. Todo mundo que vai jogar lá tem que correr mais, cansa muito mais, tem que gerar o time. Muitos times poupam, beleza? E por estar jogando o primeiro jogo dentro de casa, acredito que o Bolívia vai pra cima, beleza? Média de escanteios esperada pra partida, 12,6, tropa. Olha isso, muito alto, 4,95 pro lado palestino e 7,65 pro lado do Bolívia, beleza? Então por que eu separei essa partida? Bolívia tem mais cantos no jogo, beleza? Tanto no primeiro tempo, você pode pegar aí Bolívia mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, pro Bolívia ter mais cantos no primeiro tempo, pro Bolívia ter mais cantos no jogo, beleza? Altitude, bola corre demais, os caras atacam muito, beleza? Eles vão se favorecer dessa altitude, todos os jogos lá são assim, puxou os últimos jogos deles, bateu também mais cantos no jogo todo. Então, tropa, eu acho uma excelente entrada pra gente estar pegando seco ou duplando com alguma coisa, beleza? Escanteios nessa partida, acredito que pro lado do Bolívar você pode pegar tranquilo, que eu acho que bate sem medo, beleza, rapaziada? Se a gente for puxar aqui média de cartões dos dois times aqui, 5,85 esperado para partida, 3,1 aqui para um lado e 2,75 para o lado do time da casa. Pelo menos um cartão para cada lado aí você pode estar trabalhando também. Beleza, tropa? Agora sim, rapaziada, Brasileirão na tela para vocês, beleza? Palmeiras contra Mirassol às 19 horas. Rapaziada, não tem jeito. Palmeiras fez um excelente mundial, beleza? Saiu pro Chelsea naquela falha absurda do goleiro, beleza? Do Everton lá, do Everton. É um time muito melhor que o Mirassol. Classificação na tela pra vocês, tropa. O Palmeiras tá quinto colocado, beleza? Com 22 pontos. Porém, tem jogo atrasado, tava preocupado com o Mundial, mas acredito que ele vai assumir a sua posição aqui de segundo ou primeiro lugar em pouco tempo, beleza? Então, favorito aqui é o Palmeiras para esse jogo. O Mirassol vem décimo colocado aqui com 17 pontos. Se a gente for para os últimos confrontos aqui, jogando aqui dentro de casa, beleza? O Palmeiras perdeu de 2x1 pro Chelsea. Conta aqui como dentro de casa, tropa, mas são jogos do Mundial. Então, eu vou focar mais aqui nos jogos do Brasileiro, beleza? Nos jogos do Brasileiro, tropa, eles estão muito bem, certo? Se a gente for puxar aqui os últimos jogos aqui, chegaram a perder pro Cruzeiro, não jogaram tão mal, mas o Cruzeiro que estava muito bem, beleza? Eles perderam pro Flamengo, ganharam aqui do Bragantino, e se a gente for puxar os últimos jogos aqui, ó, venceu o Bragantino, venceu o Bolívar, inclusive, pela Libertadores, venceram o São Paulo, venceram o Cerro Porteño, venceu o Vasco, venceu o Ceará, então... o Palmeiras é amplamente favorito para essa partida, beleza? Se a gente for pegar os últimos jogos aqui do Mirassol jogando fora de casa, ele chegou a vencer o São Paulo, beleza? Um jogo aqui que me surpreendeu. Empatou de 1x1 com o Internacional, perdeu de 1x0 pro Bragantino, empatou de 2x2 com o Juventude, empatou de 1x1 com o Bahia, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Novo Horizontino, perdeu pro São Paulo. Então, tropa, uma odd de 1,42, vitória seca do Palmeiras, pode estar duplando com alguma coisa, beleza?
Média de escanteios aí na partida, 10.45 esperado pra partida. Todos os jogos do Palmeiras, tropa, eu gosto muito de pegar canto no primeiro tempo. É um time muito rápido, é um time que ataca muito, é um time que faz muita pressão. Então, pro Palmeiras aí ter mais cantos no primeiro tempo, pode estar pegando também, beleza? Você pode estar pegando uma vitória seca do Palmeiras e pro Palmeiras ter mais canto no primeiro tempo, ou mais 2.5 escanteios no primeiro tempo. Média deles é de 5.85 por partida, do Mirassol 4.6, beleza, tropa? Média de cartões aí das duas equipes, 4.95 esperado por partida, 2.6 pro Mirassol e 2.35 pro lado do Palmeiras. Beleza, rapaziada? Se a gente for puxar aqui a escalação dos dois times, quem tá fora? Murilo, sofreu lesão. Giai, tá fora. Paulinho, fora da temporada. Vai fazer cirurgia e não joga mais esse ano, beleza? Pro lado aqui do Mirassol, só o Rafael aqui, que tá de fora, nada demais. Beleza, tropa? Mercado aqui, tropa, de finalizações. A gente pode estar pegando aqui pro Vitor Roque, certo? Vitor Roque, que precisa mostrar serviço. Vitor Roque, que não vem jogando bem. Vitor Roque, que não tá fazendo gol. Então, acredito que agora ele vai voltar com tudo pro brasileiro. E é muito forte. Brigador, forte. Então, finalização aqui, ou chute a gol pro Vitor Roque, você pode estar pegando. Maurício, chega muito ao ataque também. Chute a gol do Maurício. E pelo menos 1.5 finalizações aqui pro Richard Rios, beleza, tropa? O Richard Rios, que a gente não sabe se vai sair ou vai ficar no Palmeiras, mas o Richard Rios é um excelente jogador, a gente sabe a capacidade que esse cara tem, o que ele mostrou no Mundial, não deve ficar muito tempo no Palmeiras, mas todas as partidas aí, em média, 2 chutes no gol, mais ou menos, chute no gol não, finalização, todas as partidas, então pode estar pegando aí pelo menos 1.5 finalizações pro Richard Rios nessa partida, tropa. Às 19h30, rapaziada, temos o jogo entre Ceará e Corinthians, beleza? Se a gente for 2.35 aqui pagando pro lado do Ceará, 3 empate, 3.4 Corinthians. Tropa, se a gente for puxar a classificação na tela pra vocês aí, vamos lá. O Ceará vem em 9º lugar, beleza? É 9º colocado aí com 18 pontos. Pega o Corinthians, rapaziada, o Corinthians vem em 11º colocado com 16 pontos. Tropa, é o seguinte, nesse jogo aqui, se a gente for puxar os últimos confrontos aqui, ó, vamos lá. Jogando dentro de casa, venceu o Ceará, venceu o Fortaleza num clássico, então eles vêm com muita moral, jogando melhor, beleza? Empatou de 0x0, venceu de 2x1 São Paulo Correia, perdeu pro Botafogo fora de casa e perdeu pro Galo, beleza? Mas vem jogando bem. Se a gente for olhar aqui os últimos jogos dos Corinthians, o Corinthians quer muito mal, tá com problema interno, beleza? Tá com problema lá na crise, perdeu pro Bragantino na última rodada, de 2x1 dentro da Neoquímica Arena, perdeu de 2x1, empatou de 1x1, empatou de 0x0, perdeu aqui de 1x0, empatou de 0x0. Nos últimos 5 jogos não teve nenhuma vitória, perdeu 2, empatou 3, beleza, tropa? Se a gente for puxar os últimos confrontos aqui, o Corinthians ainda venceu aqui venceu uma Ceará, venceu outra Ceará, venceu uma Corinthians e venceu outra Corinthians. 3 vitórias do Corinthians e 2 do Ceará. Note, não tem empate, beleza, rapaziada? Então, nesse jogo aqui eu gosto muito de trabalhar para ter pelo menos um vencedor na partida. São dois times que jogam bem, que não jogam tão bem, mas que jogam pro ataque, empatam um pouco. Então, pelo menos vitória aqui para um dos times nessa rodada, beleza, tropa? E essa odd aqui de 2.35 pro lado do Ceará, jogando dentro de casa, que vem de uma vitória fora de casa, no clássico, contra Fortaleza. Corinthians vem de uma derrota pro Bragantino, dentro de casa. Então, eu dou um favoritismo aqui pro lado do Ceará. O Ceará eu acho que não perde. Pelo menos empate anula ou dupla chance pro Ceará, você pode estar pegando nessa partida, beleza, tropa? Se a gente for puxar aqui, vamos lá, média de escanteios, 9.5 esperado pra partida, 4.55 a média do Corinthians e 4.5 a média do Ceará, beleza, tropa? Média de cartões na tela aí pra vocês. 5.7 esperado por partida, 3.25 pro lado do Corinthians e 2.45 pro lado do Ceará. Acredito no jogo pegado, tropa. Quem for mais ousado aí, pode estar pegando pelo menos 2 cartãozinhos pra cada equipe. Beleza, rapaziada? É o que a gente tem pra esse jogo do Corinthians. Às 20 horas, rapaziada, temos um jogaço de bola. Santos contra Flamengo. Quem é mais antigo aí lembra. Santos contra Flamengo, naqueles anos passados, quando ficou 4x3. Tinha o Ronaldinho Gaúcho fazendo gol por debaixo da barreira, fazendo chover. Neymar fez aquele golaço Puskas lá, que ganhou. Então, sabemos que Neymar vai estar em campo, beleza? Neymar já jogou a última partida, fez gol de pênalti. Jogou demais, beleza? Vai estar em campo. Então, a gente pode trabalhar muito nessa partida aqui, beleza, rapaziada? Vamos lá. Mercado aqui de resultado. 4.33 pro lado do Santos, pagando 3.4 no empate, 1.85 pro lado do Flamengo. Tropa,
Esse 1.85 pro Flamengo aqui, pra mim, eu gosto demais, pra dupla chance, beleza? De antemão, já tô deixando pra vocês, a melhor entrada pra essa partida é dupla chance pro Flamengo. Acredito que o Flamengo não perca essa partida, mas também não quero pegar uma vitória seca dele aí, porque é contra o Santos e o Neymar vai estar em campo. O Neymar, a gente sabe o que ele é capaz de fazer, beleza? Classificação na tela pra vocês. Flamengo, que é líder do campeonato, com 27 pontos. Pega aí o Santos que tá uma posição acima da zona de rebaixamento, com 11 pontos aí, beleza? Ele é 16º colocado. Acredito, tropa, como eu falei pra vocês, uma dupla chance pro Flamengo, beleza? Líder do campeonato, vem jogando bem, ganhou do São Paulo na última rodada. Tem aquele probleminha lá com o Pedro, com o Felipe Luiz lá, mas o time tá jogando bem, o time tá entrosado, então acredito aí que ele não perca, beleza? A gente vai puxar os últimos jogos aqui do Santos, 3-1, venceu de 3-2, perdeu aqui de 1-0, né, pro Botafogo dentro de casa, perdeu de 3-1 pro Leipzig, mas esses dois aqui foram amistosos, tá, rapaziada? Não conta muito, mas a gente entra na estatística aí. E venceu Vitória fora de casa, beleza? Esse sim pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, vamos lá, o Flamengo venceu de 2-0 o São Paulo na última rodada, perdeu aqui de 4-2 aqui no jogo do Mundial, que ele quis jogar de peito aberto, beleza? Tem muitos jogos aqui do Mundial que a gente pode estar analisando um pouco, mas não vai servir tanto de parâmetro porque são outro campeonato, outra motivação. Mas vamos lá, empatou de 1-1 aqui com o Los Angeles, venceu de 3-1 o Chelsea, nesse jogo aqui ninguém dá pra entender, venceu o campeão do mundo, beleza? Venceu aqui do Esperance Tunísia aqui, venceu do Fortaleza, venceu aqui do Deportivo Táchira, venceu o Palmeiras. Então, tropa, não tem jeito. Flamengo aqui amplamente favorito, beleza? Mercado de gols, se a gente for pegar 3-1, 2-0, 3-2, 1-0, 3-1, 1-0. 1.5 gols para essa partida, tropa, eu gosto muito. Por quê? Vai ter Neymar em campo. Acredito que se tiver pênalti, se tiver uma falta, se tiver alguma coisa ali. E o Neymar é o motor do time. Acredito que o Santos possa marcar, mas que o Flamengo também marque, beleza? Então a gente pode trabalhar no over 1.5 gols, que vai estar um odd bacana, ou a gente pode trabalhar no ambos marcam também, beleza? Acredito aqui nessa partida aqui que possa rolar um ambos marcam com muita facilidade pelos dois times, beleza? Dois times muito bons, mas defesas que estão oscilando bastante, beleza? O Flamengo, apesar de fazer muito gol, tá tomando também muitos gols, beleza? Então a gente pode estar pegando aí, ambos marcam nessa partida aí também, que tem muito valor, beleza? Quem for mais conservador, mais safe, over 1.5 gols. Média de escanteios, tropa, 10.25 esperado para essa partida, 5.5 é a média, 5.15 é a média do Flamengo e 5.1 é esperado para o Santos, beleza, rapaziada? Pode estar trabalhando aí também, mais de 6.5 escanteios nessa partida, acredito que bata. Beleza, tropa? Mercado de cartões, lembrando, vai ser um jogo pegado, são dois times rápidos, o Neymar apanha muito, então, pelo menos um cartão para cada lado, antes de olhar as estatísticas aqui, acredito que bata. Vamos lá, 4.25 esperado para a partida, 1.8 esperado para o lado do Flamengo e 2.45 esperado para o Santos. Tropa, pelo menos um cartão para cada equipe nessa partida. Tem muitos jogadores bons, muitos jogadores rápidos, que os zagueiros vão ter que tirar na pancada. A gente sabe como é que os zagueiros são, beleza, tropa? Então, acredita aí de pelo menos um cartãozinho para cada lado nessa partida, beleza, rapaziada? Mercado de finalizações, Neymar em campo, Neymar para chutar no gol. Pode estar pegando, beleza? Pode estar pegando aqui também, tropa. Eu não sei realmente quem vai estar de titular, certo? Eu acredito que possa ser o Plata. Você pode estar pegando aí pro Plata chutar no gol. O Luiz Araújo, canhotinho, fez um golaço na última rodada. Fez um golaço também no Mundial. Chuta muito, corta ali pro meio e chuta. Então pode estar pegando finalizações pro Luiz Araújo, beleza? Pulgar para estar desarmando ou cometendo falta. Marca muito ali no meio. Acredito que ele vai marcar o Neymar. Então, tropa, pode estar pegando aí tranquilo essas estatísticas aí para jogador nesse jogo. Beleza, tropa? Às 21h30 temos Botafogo contra Vitória, rapaziada, 1.48, já adianto pra vocês, gosto muito dessa odd pro lado do Botafogo, beleza? Pra uma vitória seca, 4.2 esperado para empate e 7 pro lado do Vitória. Rapaziada, não tem jeito, Botafogo fez uma boa campanha, venceu o PSG, por incrível que pareça. Fez uma boa campanha aí, vem jogando bem, venceu o Vasco na última rodada, um clássico. Então, acredito aí que ele vença o Vitória com uma certa facilidade, beleza? Se a gente for puxar aqui, classificação na tela para vocês, Botafogo que é sexto colocado aqui com 21 pontos, beleza? Pega o Vitória, que é na zona de rebaixamento, 18º colocado, não é vice-lanterna, é vice do vice da lanterna, beleza? Com 11 pontos, beleza, tropa? Então, não tem jeito. Aqui, vitória seca pro lado do Botafogo, beleza, tropa? Vamos lá, vamos puxar os últimos jogos aqui. 2-0 no Vasco, perdeu de 1-0 pro Palmeiras, perdeu de 1-0 pro Atlético de Madrid, venceu do PSG e venceu esse satélite, Seattle Sounders, lá
dos Estados Unidos, beleza? Mas são os últimos jogos aqui, a gente não pode pegar muito, a gente vai pegar os últimos jogos do Brasileirão, vencer o Ceará e vencer o Santos, certo? Então, jogando dentro de casa, tem um enorme favoritismo, beleza? Os últimos jogos como mandante, venceu de 2-1, venceu de 3-2, venceu de 1-0, venceu de 3-2, venceu de 4-0, vem jogando bem, tá? Então, muito favorito aqui, o Botafogo pode estar pegando vitória seca. Se a gente for pegar os últimos jogos aqui do Vitória, perdeu de 1-0 pro Internacional, perdeu um vexame aqui contra o Confiança, beleza? Time 19º colocado da Série C, que eles perderam no Barradão. Empataram de 0-0 com o Cruzeiro, empataram de 0-0 com o Corinthians e perderam pro Universidade Católica, tá, tropa? Então, não tem jeito, não tem como fugir. Vitória seca do Botafogo. Pode estar duplando com alguma coisa, pode estar pegando aí tranquilo, beleza? Escanteios. Vamos lá. Média de escanteios. 8,65 esperado para essa partida, certo? 3,8 pro lado do Vitória e 4,85 pro lado do Botafogo. Tropa, acredito no Botafogo. Começa em cima. Lá é campo sintético. A bola corre mais. Tem laterais que apoiam muito. Tem pontas que vão muito ao fundo. Arthur, chutar no gol. Pode estar pegando também. Beleza? Finalizações aí do Arthur. Igor Jesus. Chutar no gol também, atacante aí do camisa 99 do Botafogo, pode estar pegando para ele estar chutando no gol também, certo, tropa? Então, acreditei que no primeiro tempo tenha mais escanteios do que o Vitória. Acredito que o Vitória vai segurar um pouco, não pode jogar de peito aberto. O que pode atrapalhar é só se o Botafogo já abrir o placar no primeiro tempo. Se o jogo começar em alta intensidade, você vê que o Botafogo está atacando muito, pode estar pegando um golzinho aí no HT, certo, tropa? Mercado de cartões, vamos lá. 4,1 esperado para a partida, 2,5 para o lado do Vitória e 1,6 para o lado do Botafogo, rapaziada. E eu gosto aqui pro Vitória ter mais cartões na partida, certo? Acredito que o Botafogo vai propor mais, o Botafogo vai mais para cima, o Vitória tem uma média maior de cartões, então pode estar duplando com alguma coisa aí pro Vitória ter mais cartões na partida, beleza, rapaziada? Às 21h30, último jogo da rodada, temos Bragantino contra São Paulo. Tropa, pagando 2,15 pro Bragantino, 3,2 pro empate e 3,6 pro lado do São Paulo. São Paulo que tinha demitido o seu técnico, veio com o Crespo aí agora, perdeu a última partida já contra o Flamengo, né, no Maracanã, mas não é um resultado assim tão absurdo, tá? O Bragantino que vem fazendo uma excelente campanha, venceu o Corinthians agora fora de casa, classificação na tela pra vocês. Vamos lá, Bragantino, terceiro colocado com 26 pontos, rapaziada. Ótima campanha aqui do Seabra com o Bragantino, beleza? Pega aí o São Paulo, que vem 15º colocado com 12 pontos. São Paulo que tá lotado de desfalques. O São Paulo que tá sem Caleri, tá sem Lucas, tá sem vários jogadores titular, beleza? Então, diante pra vocês, pra mim, Bragantino não perde, dupla chance Bragantino, tá? Pode estar pegando aí, duplando com alguma coisa que você quiser, beleza? Vamos puxar os últimos confrontos aqui, vamos lá. Os últimos jogos aqui do Bragantino. Venceu de 2-1 no Corinthians jogando fora de casa. Perdeu de 3-0 pro Bahia. Esse jogo aqui me impressionou demais, só que com 11 minutos eles tiveram um expulso, tá? Então o jogo já muda completamente de padrão. Venceu de 2-0 o Vasco, venceu de 1-0 o Juventude e venceu de 6-0 o Criciúma, aqui pela Copa do Brasil. Vamos lá, vamos puxar os últimos jogos aqui do São Paulo. Tropa, perdeu 4, venceu apenas 1. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Vasco, perdeu pro Bahia, ganhou, né? Só que isso aqui pela Libertadores. Na Libertadores eles estão bem, mas no último jogo aqui também, dentro de casa, contra o Mirassol, perdeu também, beleza, tropa? Então, acredito que o Bragantino não perca essa partida, dupla chance pro Bragantino, pode estar pegando, duplando com alguma coisa, beleza? Só de 2,15 que eu acho muito alta. Quem quiser arriscar um pouco, quiser pegar empate anula pro Bragantino, pode estar pegando também, beleza, tropa? Vamos lá, puxar a média de escanteios na partida, 10,55, uma média muito interessante, 4,4 esperado pro lado do São Paulo e 6,15 pro lado do Bragantino. Bragantino, time leve, time novo, time que ataca muito. No primeiro tempo, pelo menos 3 escanteios para eles. Acredito que bata, né? Mais de 2,5 escanteios. Ou o Bragantino tem mais cantos no primeiro tempo. Vai propor mais, vai atacar mais. Tem uma fase muito melhor do que a do São Paulo. Acredito aí que eles possam ter mais escanteios no primeiro tempo. Beleza, tropa? Média aí de cartões para cada lado. 4,9 esperado para a partida, 2,8 pro lado de São Paulo e 2,1 pro lado do Bragantino. Pelo menos um cartão para cada equipe. Pode estar pegando também, que é safe. Beleza, tropa? Então é isso, rapaziada. Analisamos aí os melhores jogos aí dessa quarta-feira, beleza? Tem muita coisa boa que a gente pode estar trabalhando, beleza, rapaziada? Se você gostou do conteúdo, por favor, deixa aí seu like, fortalece demais o canal, fortalece demais o trabalho pra gente trazer ainda mais conteúdos de qualidade aqui pra vocês, beleza? Lembrando, quem quiser fazer parte do meu grupo gratuito, lá eu envio dicas, mando os bilhetes prontos, você só tem que copiar e colar. Aponta aí o seu telefone
para esse QR Code que tá na tela anterior aí, beleza? Só voltar um pouquinho, tem um QR Code ali embaixo, você aponta para lá, vai cair no meu grupo gratuito, você não paga nada, beleza? Lá eu posto muita coisa, muito conteúdo, bingo, alavancagem, muita coisa boa, beleza? Me segue lá também no Instagram, @BeringTips, posto muita coisa legal, muita coisa de qualidade para vocês. E é isso aí, tropa. Curte, comenta, compartilha, deixa aquele like seu e vamos para cima, tropa. Até a próxima.